Fala, galera, demorou, só alegria. Poxa, cara, eu penso assim, olha, o encontro que a gente tem com a consciência de saber que tudo que a gente tem faz parte da consciência, que é a consciência de todo o corpo físico, de todo o corpo, de toda a matéria. Onde estiver física é o corpo da consciência do centro da vida. Imagine que a vida tem só uma consciência que faz parte de toda a consciência física. Até do mais pequena da célula, das células. Do átomo, do mais pequeno e de todos aglomerados para fazer um grande, mas ele tem o centro que é a consciência, a qual administra, comanda, faz todas as coisas ser como são. Então eu vejo assim, eu vejo que eu, pedra, sol, terra, ser humano, nós todos é um só. Nós todos temos um compromisso de responsabilidade de ser. E ser na sua essência natural, quando uma só consciência rege todo esse ser, no equilíbrio com a própria natureza, que é o próprio corpo, que a natureza é o corpo, e nós somos o corpo. E se nós somos o corpo, nós somos a natureza. E essa natureza, existe um ser dentro dela, que é o ser de consciência, tanto para o bem e tanto para o mal. Entendeu? Que muitos querem dividir, dizendo que o que é para o bem é Deus, o que é para o mal é o diabo. E outros dizem que é um só energia que se divide em duas formas de ser, por ser toda forma física, qual alimenta a física, no ciclo de vida, um alimenta o outro, predador e caça e predador. Mas e aí? De tudo isso, onde está nós? Onde está eu? Onde está você? Porque, imagine, se nós separamos geneticamente, né, fisicamente dizendo assim, ó, eu sou eu que eu vejo aqui, eu sou eu aqui no meu corpo é eu. Eu sou o meu corpo, só que o seu corpo não é só o seu corpo é sua roupa, é seu carro, é sua casa, é sua família, é o seu país. Então, tudo isso faz parte de você, o seu planeta. E por que não o Sol, a Lua, a Terra, o Universo, toda a forma física não? Concluindo isso, nós, em consciência plena, nosso corpo se tornaria nosso corpo. Que nosso corpo seria o corpo do todo corpo, de genética forma diferente, de matérias diferentes, mas sendo o corpo físico, dando ao corpo físico a forma de transformação, dentro dele o poder da evolução, a qual caminha lado a lado da transformação, por ser corpo e por ser evolução, por ser consciência dentro do corpo físico, dando cada corpo físico a sua ordem natural de movimentação e sobrevivência e ciclos. E nós, aqui, querendo administrar, levar nossa mente aqui e ali, querendo carregar, colocar forma de pensar e criar coisas de qual forçamos de forma aceleradamente e no fluxo, às vezes, até mesmo de emoções e tudo isso. Ok, maravilhoso toda essa forma, essa cena. Mas o mais absoluto, o mais concreto, o mais certo é quando tudo isso faz parte de uma estratégia da própria vida que conclui essa forma de ação e de emoção e de concentração do qual o indivíduo natural da sua própria essência, na consciência de ser e continuar sendo na sua sobrevivência de vida,
de ser o predador daquilo que ele sobrevive, do que ele depende. De certa forma, nós, como humanos, dividimos as sequências, dando elas a origem dos direitos por iguais humanos e dando ele subjetivo da substância adjetiva de leis concretizada para a estabilidade do círculo da legislação conforme conforme o Instituto dos Direitos Humanos, escrito pela lei da Constituição. Então, eu acho que é o seguinte, nós mesmos temos que usufruir de todas as coisas que já existem. Quem sou eu para quebrar regras? Por exemplo, a minha liberdade termina quando começa do outro. Se existe uma legislação já feita, criada por um país, se tem algumas coisas dentro dela que eu não estou de conforme, não estou a favor, que eu me manifeste. Por que não manifestar? Depende do país que não te dá direito de manifestar por certas coisas que você não pode mudar na legislação, porque senão perde benefício de um lado e beneficia outros. Porque, na verdade, na nossa vida natural, tudo que consumimos de um lado da natureza está acabando com aquela espécie e deixando outras. E tudo que consome das outras está acabando aquela espécie e deixando aquelas. Então, o nosso ciclo da natureza, do equilíbrio, nós precisamos o quê? Nos conscientizar. E nessa Babilônia que vivemos, minha conversa por aqui, para quem está mesmo apitolado dentro de uma Babilônia, que nem me importa o que eu falo, eles não estão nem aí, vai destruir, vai consumir, vai fazer o que fizer. Mas a verdade é que a gente temos uma possibilidade de ter um equilíbrio ecológico, um sistema forte ambiental. E isso eu acredito muito e sempre gostei disso, porque quando eu comecei a deixar a vida do crime, eu comecei a olhar assim a natureza e viajar nas cachoeiras e curtir os luais, as fogueiras e ver que realmente o valor que tinha a natureza diante do sistema da nossa tecnologia. Mas eu falei assim, olha para a natureza, por mais bela que eres tu, por toda brilhante dos meus olhos que cada dia que te olho se rasgam e eu vejo você mais colorido e um verde mais vivo. Mas não posso me curvar diante de ti, porque ainda não eres tu a parada de onde eu tenho que chegar. Mas eu sei que eu vi a Babilônia, e a Babilônia pediu para que eu me curvasse a ela, e não me curvei. E continuei caminhando, porque eu sabia que tinha algo por detrás da Babilônia. E o dinheiro dela eu rompi e rasguei e sobre ti joguei. E quando eu joguei o dinheiro na natureza, ela falou, por que jogaste sobre mim aquilo que você acha que é sujo, que é a Babilônia, que é o dinheiro rasgado que jogasse em mim? Falei, joguei porque eu represento para você agora que eu estou livre da Babilônia. E agora a ti eu curto e com ti eu compartilho, mas sobre ti, a ti não curvarei, porque eu sei que tem algo além de você ainda, que ainda não estou preenchido e tenho que buscar. E fui seguindo mais cachoeiras, mais luais, mais loucos e malucos nas estradas, pessoas com as suas músicas, com suas guitarras, com seus teatros, com seus circos, com suas artes, malucos, bem malucos mesmo, malucos de outros universos, mas nessa terra. E aí eu fui esses malucos e me envolvi com eles, gostei, e aí comecei a desenvolver a música, aprender música com eles, aprender mais artesanato com eles, viajar com eles e ver a cachoeira e escutar muita poesia que era ali improvisada no momento. E isso eu fui ficando encantado e maravilhado com a vida que eu nunca imaginava, porque a vida que eu vivia no crime era só andar armado, de pistola na cintura, e louco, alucinado, cocaína todo dia na rua,
e ali perto de onde todo mundo estava com o olho do cão, que era a lei do cão, olho por olho, dente por dente, e tudo isso, tudo isso. Então eu decidi, ok, não, vou ficar aqui está melhor. E comecei a me envolver muito com a vida hippie. E a minha sorte também, porque quando eu estava num bairro aí, eu conheci uma menina assim, linda mesmo, muito bonita. E eu conheci essa menina, e essa menina foi, e nós dois se encontramos, assim, foi legal, tudo, comecei a namorar com ela. E ela falou para mim assim, eu tenho um irmão, que meu irmão é hippie. Falei, hippie? Que é isso? Nunca vi essa história de hippie. O que é hippie? Hippie é aqueles caras que andam com o cabelo todos assim, rasta, assim, tudo embolado, assim, tudo cheio, rasta assim, que não penteia cabelo. Falei, é mesmo? É? Porra, anda descalço. Falei, é mesmo? Anda descalço e cabelo embolado? Pô, não conheço isso não, nunca vi isso não. Porque na favela que eu via, não chegava hippie lá. E eu não saía da favela, eu cresci na favela, fiquei na favela, não chegava hippie. Quando eu saía da favela ali, eu ia para outras favelas, que eu rodeei várias favelas no Belo Horizonte. Ali eu rodei a Pocomeu, Buraco da Coruja, Caldeirão do Inferno, fui para Ventosa, Pedreira Padre Lopes, Morro Papagaio, Morro Alto, favela do ali São Benedito, ali São Cosmo, ali é Serra do Capivari, todas essas favelas eu circulei e morei nessas favelas quase todas. Todas, porque meu sonho era conhecer favela, meu sonho era conhecer todas as favelas do Brasil. Eu queria viajar para todas as favelas do Brasil, ser conhecido por todas as favelas do Brasil. Porque teve essa história ainda, eu vou contar em outro vídeo. As histórias que eu tive aí na vida do crime, porque eu queria conhecer todas as favelas do Brasil, porque eu queria me envolver muito com o tráfico, sobre a história do Pablo Escobar, e porque que eu queria meter muito com a história de assaltos a banco por conta da história de Luiz Flávio, que era do cara que eu admirava muito, que eu era muito assim, aquele moleque que cresceu admirando essa história, né? Que eu cresci assim quando era criança. Eu vi o filme do Luiz Flávio, um que assaltava os bancos lá no Rio de Janeiro. Era até um filme preto e branco na minha época. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei, pô, eu quero ser mais essa. Eu tinha um problema. Eu tinha um problema de sempre querer ser mais. Meu problema era ser mais, eu queria ser mais, quero ser mais, quero ser aquele que ninguém é, quero ser o único. E eu sempre queria ser o único, então para ser o único eu tinha que ser o mais, não ser o menos. Eu sempre queria ser mais, quero ser mais assaltante que esse cara. Aí depois eu fiquei escutando a conversa de Pablo Escobar, eu falei, pô, eu quero ser mais traficante que esse cara. Aí depois eu escutei a história de Lampião. Falei, pô, eu quero ser mais matador do que esse cara. Eu queria já ser as três coisas, velho. O maior assaltante do Banco do Brasil, do mundo, se for possível, o maior traficante do mundo e o maior matador. Olha só coisa ruim, dá licença, ô pintado. Na minha época, meu nome não era Pintado. Na minha época de favela, os caras me chamavam de Verdinho. E aí, Verdinho, por causa dos meus olhos é verde, né? Então na favela do meu papagaio, foi até uma maluca lá que me chamou de Verdinho. Ela me chamava de Verdinho. E aí, Verdinho, a maluca lá, mano, já faz tempo, é a coroa Maninha. Pode até falar o nome dela aqui, que era gente boa. Maninha, a irmã do Josué lá, do Joel, lá na favela lá em Barragem Santa Lúcia, porque ali nós chamamos tudo de Morro Papagaio. Mas na Barragem, Morro Papagaio e Bolívia, que é logo atrás, e Vila Estrela. Mas tudo a gente chama de Morro Papagaio. Só que em divisão de Morro Papagaio e a Barragem, que era a fazendinha. Eu morava ali na fazendinha, muito tempo atrás. Tive muito tempo na fazendinha. A galera me conhecia como Verdinho. Teve uma época ali que eu estava criança, 16 anos, né, 15 anos, ali, 14, eu creio, assim, eu estava ali assim, na porta da fazendinha, que é uma casa grande, que é chamada de fazendinha, mas era uma casa grande, porque toda essa favela pertencia a essa casa. Aí ela foi invadida, ficou essa casa aí. E eu sentado assim, quando eu vi os caras já chegando, tudo trepado, até os dentes, já para cobrar o vacilo de um cara que estava devendo os caras, eu ali em cima de mim, eu não podia nem levantar, nem sair. E o cara não tinha nada a ver, eu não tinha nada a ver com o cara, nem o cara comigo. O cara nem estava comigo também, estava na casa que estava
atrás de mim, os caras foram lá, buscaram o cara e trouxe e colocou o cara na minha frente ali, eu olhei, porra, e eu, caramba, esses caras que às vezes movimentam na minha frente aqui, eu era moleque, criança, 14, 15 anos assim, uma moleque, criança que também andava trepado até os dentes, né? Só que foi um movimento que eu vi que eles estavam para fazer na minha frente ali. Aí no final, o cara lá chegou lá e falou, não, deixa a parada, e liberou os caras. Aí o cara, viu o cara suando assim na minha frente. Assim, foi uma das sensações que eu vi assim mais forte, né? na minha história. Assim, foi logo nos começos assim, que eu vi uma onda dessa assim, muito forte. Depois as outras foram mais fortes, só que essa aí se tornou forte porque ficou marcada na minha cabeça, não sei porquê. Teve outras pior que essa aí que eu vi acontecer na favela, mas essa ficou marcada. Eu nem conheci o cara, só conhecia os caras que ia cobrar o vacilo. Só os caras que iam cobrar o vacilo que eu conhecia. Aí, mas e aí? Voltando de assunto. Aí nessa época eu me chamava de Verdinho, aí eu ficava aí, eu conheci essa menina pegou e, meu irmão é hippie. É. Aí chega o irmão dela lá e pá. Aí eu vi o maluco chegando assim, ele e outro maluco. Tinha ele e outro com os dentes assim, tinha caré assim, de coisa no pescoço. E ele lá com os dentes também de leão, de leão não, de onça, né? No pescoço. Eu falei, porra, velho, pra mim era de leão. Porque a primeira vez que eu vi assim, eu não conhecia nada. Depois eu nunca tinha visto hippie. O cara, qual é, mano? Tu que tá namorando minha irmã aí? Eu falei, velho, já tem um tempo que nós estamos aí. Ela falou de você e tudo, não sei o que, pá. Então, qual é, meu irmão? Então, toma uma cerveja. Não, eu falei, toma, vamos jogar sinuca? Vamos. Foi lá jogar sinuca. Tô jogando sinuca com ele lá e tá. Jogo vai, jogo vem, troca ideia, vai e vem. O cara põe bola, no brucutu, compete pá, tromba de elefante, de macaco, tudo mudou. O cara já falou que não queria que eu namorasse a irmã dele, porque não queria ver a irmã dele na vida do crime, que a irmã dele não pode estar na vida do crime, que a vida do crime não é o caminho dela, que pá, pororô, que parará, e tarará, já queria guerra comigo, uma guerra assim, entre aspas, né? Não guerra e guerra, só pagando de sermão lá, que a irmã dela não podia estar na vida do crime. Falei que nada, rapaz, eu tô com sua irmã aí, não tem nada de vida do crime não, mano. Ela vai viver bem comigo aí, eu tenho minha vida, ela tem a dela, nós só dois estamos juntos, que eu puder dar força da minha parte para ela, eu dou. E já é, mano. Ela não vai, minha correria é minha correria. Ela nunca vai estar na minha correria para nada, não vai fazer nada, não vai esconder nada para mim, não vai guardar nada, todo bem meu é meu. Aí tá, e depois no final, ficamos trocando ideia. No final o cara vacilou lá com a favela lá, o cara era um tonhonhon, cara. O cara era noiado, era um noiado do noiado, era um maluco de estrada, mas era noiado. Aí o cara foi lá, tinha fumar nós na favela lá, vacilou com os caras lá, não pagou os caras, o cara meteu a faca no cara. No final, eu falei assim, aqui nada, eu vou ficar nessa aqui não, esse maluco. E no primeiro eu aprendi com ele fazer a folhinha a folhinha da maconha no arame, aprendi a fazer um berimbauzinho, e eu gostei de fazer aquele berimbauzinho, aquela folhinha. Eu gostei, mano. Aí também tava já, na época aí, foi muito tempo atrás, os homens atrás de mim lá, e pá, por umas paradas que eu tinha feito lá na época lá, porque eu tinha metido umas paradas lá. Aí eu peguei e vazei da cidade, fui direto para Brasília. Quando cheguei lá em Brasília, eu conheci um cara que fazia artesanato lá. Aí eu comecei a conhecer esse cara aí, depois esse cara falou assim, olha, ali tem uma cidade chamada Pirinópolis, lá só tem maluco. Aí eu falei, que? Pirinópolis, cara. Aí eu fui pra lá. Quando eu cheguei lá em Pirinópolis, eu encontrei um monte de hippie, um monte de maluco. Foi aí, demorou, velho. Aí quando eu vi aquele monte de maluco, eu falei, é aqui mesmo. Comecei a fazer tatuagem, a fazer artesanato, me envolver com os malucos. Me ocupei minha mente com isso, velho. E aí eu comecei a sair da vida do crime. Aí eu comecei a deixar o crime. Aí eu, eu comecei a me dar de bem. Aí nunca mais eu entrei na vida do crime. Aí já estava com meus 21 anos, 21 para 22, né? 21 para 22 anos. Foi quando eu deixei a vida do crime. Aí eu peguei, comecei a fazer artesanato, comecei a viajar o Brasil todo, para tudo quanto é lado, cachoeira, violão, aprendendo a tocar flauta, aprendendo tudo, luau, com a galera, todo mundo alegre,
todo mundo na comunidade, um cozinhando, fazendo, só vivendo bem, cara. Eu falei, demorou, e só poesia, música linda, maravilhosa, conhecendo o Brasil todo e sendo, pô, bem tratado pela vida e pela natureza. E vendo os rios lindos, rio maravilhoso, cheio energético, cheio de energias. Nossa, maravilhoso. Eu falei, que é isso? Aí eu não acredito que eu estou aqui. E eu falei, poxa, porque eu ficava cego naquele lugar? Para mim é como se o céu, o universo, Jesus, não sei o que, a coisa mais linda que qualquer pessoa pode esperar, chegasse para mim. Naquele lugar, naquele momento, me dando essa força, me dando essa mão e falando, venha, as cachoeiras te chamam, as cachoeiras te chamam. E quando eu comecei a viajar no Brasil, nas cachoeiras, existia muita cachoeira selvagem. Era cachoeira, a mesma ali em Goiás, em Pirinópolis, Alto Paraíso, era tudo selvagem, não tinha turismo. A gente que era hippie entrava lá, dormia lá do lado da cachoeira e respeitava, não vou dizer todos, eu vou lá, por mim, eu falo por mim e por quem estava comigo, quem estava comigo, todos respeitavam. Todos, eu falo por mim e também falo por quem estava comigo naquele momento. Depois que não estava comigo é outra coisa. Mas quem estava comigo no momento que eu estava, que não foi não. Eu tive com muita gente na Bahia, quando teve o primeiro Rainbow Gathering aqui na América Latina. Creio que o primeiro na América Latina, mas foi o primeiro no Brasil. O primeiro Rainbow Gathering que teve na Bahia, que foi mais de 10 mil pessoas, mais de 20, 30 mil pessoas, incontável, porque entrava e saía pessoas. E cadê o lixo? No meio da natureza, lixo no lugar de lixo. Nem tinha coordenador, não tinha controle, não tinha nada. Cada um sabia onde jogar o lixo. Todo mundo sabia onde andar, onde pisar, não quebrava nada, não destruía a natureza. E chegou controle, chegou prefeito, chegou polícia da cidade para saber o que acontecia lá dentro. Nós tudo lá tranquilo, uns desnudos, sem roupa, outros com roupa, mas outros, todo mundo na paz, na alegria, na maior tranquilidade. E todo mundo sabia a hora de comer, a hora de fazer as coisas, e ninguém saía pisando em qualquer lado da natureza. Todo mundo andava igual uns bois, andava nos mesmos trios. A coisa mais linda que o prefeito não acreditou e as pessoas da cidade viu que era muito lindo, chamou nós para a cidade e fizeram uma rua de quarteirões e quarteirões e quarteirões de um lado e do outro. Todos os vizinhos colocaram a mesa para fora e colocaram comidas e bolos e tortas e tudo que eles fazem. Venha que vocês são bem-vindos. E todo mundo que ia lá, tudo grátis, nós comia e nos deram, quanto pagava? Não, nós estamos dando a vocês, porque vocês são luzes na nossa cidade. E davam comida para o Rainbow Gathering, para muita gente. E a gente ajudou também muitas pessoas lá com cesta básica, outras coisas, mas o importante é que ele estava com nós também, eles comiam com nós, eles participavam com nós. Eu vi pessoas que estavam lá, assim, do lado de nós, nossa, eu estou sentindo tanta luz aqui, e saiu transformadas, e saiu muito forte para viver uma vida iluminada. Então é isso que eu falo, gente. Eu acredito muito na força da estrada, da arte, das cachoeiras, um abraço que você dá numa árvore, entendeu? Gente, não é adorar, é só dar um abraço numa árvore, só isso. E sentir essa força, dessa energia que está enraizada nesta terra, que está como se fossem os seus pés para todo esse planeta, e ver e sentir o coração que pulsa o centro da terra. É só para isso. Mas vai ter mais vídeo, eu quero soltar toda essa coisa que está dentro de mim para que vocês entendam. E eu entenda também, porque eu vou olhar esses vídeos depois, né? E vou ver por que eu estou lá e por que lá tá aqui, entendeu? Porque eu acredito que há uma voz que vem do som, porque as palavras não existem.
As palavras, de certa forma, passaram a existir. Elas foram feitas, rotuladas, identificadas, sobre todas as coisas colocadas. Porque no passado não havia tantas palavras, mas o tempo que passou criou muitas palavras. E o dicionário criou mais folhas. E assim vai crescendo mais palavras e vai crescendo mais o dicionário. Então, por isso que eu falo, gente, a palavra veio do som. E o som pulsa no toque do seu coração e o coração da nossa Pátria Mama Terra e o coração da consciência da vida que está em todos nós. Só alegria, muita paz, tamo junto.